Meus queridos irmãos e irmãs, Padre Douglas, aniversariante do dia de hoje, quem preside a nossa celebração, e o nosso seminarista Wesley, que está começando o seu trabalho pastoral, a sua experiência, mais do que trabalho, na casa de Deus é uma experiência pastoral e uma experiência espiritual que Wesley, na sua preparação para o sacerdócio, está fazendo na nossa querida paróquia de São Pedro. Vocês que nos acompanham pelos meios de comunicação, nós estamos às vésperas da Semana Maior, a semana mais importante do ano litúrgico na vida da igreja. No ano de São José, no ano dedicado ao Pai da Sagrada Família, aquele que educou seu filho como nenhum outro pai. E por isso mesmo, nós, com tristeza, sentimos a falta do povo, da Assembleia orante, mas com certeza, esta pandemia tem nos mostrado como a fé invadiu as redes sociais. Nunca antes fora tão divulgados os meios de comunicação. As TVs católicas, por exemplo, nunca antes tinham atingido também a audiência, como estamos hoje. Tantos canais religiosos no YouTube, no Facebook, no Instagram. Nesse instante, quantas missas estão sendo transmitidas pelos meios de comunicação, cada um com o seu jeito, cada um com a sua particularidade. São os novos areópagos, as novas praças de evangelização. E o que nós pedimos neste quinto domingo da Quaresma, que o Senhor não nos deixe esquecer aquilo que nos comprometemos no primeiro domingo e na quarta-feira de cinzas. Ao longo de todos esses dias temerosos, com notícias tristes, perdas de pessoas queridas, nós não podemos esquecer o salmo da missa de hoje. Senhor, no meio de tanto sofrimento, criai em mim um coração que seja puro. Uma das bem-aventuranças dizem que só os puros de coração verão a Deus. E na liturgia de hoje nós somos convidados a pedir ao Senhor que Ele crie em nós um coração verdadeiramente puro. Mas uma pergunta nos cabe. Ele é milagre. Ele é o Deus do impossível. Ele pode transformar o nosso coração num coração puro. Mas Ele só fará isso se nós permitirmos. Se nós dermos licença para Ele. Deus jamais viola a liberdade nossa. Por isso, para que o seu coração realmente seja puro, meu irmão, você precisa deixar que Deus haja no seu coração. Se você não quiser, se você não permitir, Ele não fará. Às vezes nós rezamos, mas nós não prestamos atenção nas palavras que nós estamos cantando. Nós não prestamos atenção nas palavras que estamos proferindo. Criar em mim um coração que seja puro, mas antes eu preciso ter um espírito decidido, um espírito que nesta Quaresma tenha feito o seu propósito e tenha levado a cabo até esse momento. Qual foi o seu compromisso? Não esqueça do jejum, da caridade nesses tempos tão difíceis, e tudo isso temperado por uma vida de oração profunda, de uma vida de oração profunda. Nós temos feito a experiência nos meios de comunicação de ver com tristeza que estamos à beira de uma convulsão social. O que significa isso? Dos saques, do desespero, da tristeza das pessoas. Quem não tem como, vai pedir. E quem ainda tem um pouquinho, ajude em nome de Jesus. Ajude em nome do Senhor.
Nós somos caracterizados por sermos um povo de um coração bom, de um coração solidário. Na festa de São José, eu convidava-nos a olharmos para os nossos guarda-roupas, olharmos para os nossos excessos. Nós estamos vivendo num tempo em que o pouco que ajudarmos ao nosso redor vai amenizar a dor de muitas pessoas. É hora que pensarmos que o meu excesso pode ser o que está faltando para o outro, meu irmão, minha irmã. Por isso, queridos, repitam comigo: dai-me um coração que seja puro, mas eu preciso antes ter um espírito decidido, Senhor. Eu não posso ficar mais na dúvida, na incerteza. Eu preciso ser como os gregos do Evangelho de hoje que subiram para Jerusalém, e a cultura grega era uma cultura pagã. Eles já tinham ouvido falar de Jesus. É bom que nós saibamos que entre os romanos, entre os judeus e até entre os gregos, a palavra do Senhor chegou. Os gregos que hoje subiram a Jerusalém e que se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, e que eles sabiam que pertenciam ao grupo de Jesus, eles tinham um desejo: nós gostaríamos de ver Jesus. Isso já foi tema de campanha da fraternidade. Queremos ver Jesus, porque no Evangelho de São João, o verbo ver não é simplesmente olhar. No Evangelho de São João, todas as vezes que vocês observarem a palavra ver, significa fazer uma experiência com Ele. Dizia para o nosso seminarista que o tempo em que um seminarista passa numa paróquia não é um trabalho, mas uma experiência de ver Jesus. Quem vê Jesus como os gregos queriam ver, não é simplesmente olhá-lo de longe, isso eles já tinham visto. Lembra, noutra passagem, quando os discípulos de São João Batista perguntaram: mestre, onde moras? Nós queremos ver. A resposta de Jesus não foi dando o endereço. A resposta de Jesus foi: vinde e vede, ou seja, venham e façam uma experiência comigo. Queridos, ver Jesus não é só olhá-lo. Ver Jesus significa fazer uma experiência quaresmal de retiro espiritual com Ele. Não percamos de vista o Senhor. Não percamos de vista o nosso Mestre. O busquemos como fizeram os gregos no Evangelho de hoje. Se preciso for, subamos as Jerusaléns de nossa vida, com o intuito e com o propósito firme, com o espírito decidido de querer ver Jesus. E o Padre Douglas escolheu esse lema para seu ministério sacerdotal, não foi, Padre? De ter os olhos fixos em Jesus. E é isso que nós lhe desejamos nesse domingo. Curiosamente e tristemente, há um ano atrás nós estávamos aqui celebrando o aniversário do Padre Douglas, quando justamente fecharam-se as igrejas. E hoje, um ano depois, aqui estamos. Felizes porque temos a sua presença entre nós. Tristes porque não estamos com o povo. Esse povo que nos trata tão bem, a todos nós padres da paróquia de São Pedro. E assim foi ao longo da história. Vocês que sabem tratar com tanto carinho esses sacerdotes, os seminaristas, fazem muita falta para todos nós. Vocês querem ver Jesus em nós. E nós precisamos ter esse compromisso. Aqueles que quererem ver Jesus em nós, nós precisamos estar com os olhos fixos na meta escolhida, para que as pessoas olhem para nós e não vejam somente a nossa humanidade, mas vejam a persona Christi, a pessoa de Cristo, aqui celebrando e oferecendo sacrifício a Deus por si e pelo povo. E para concluir, queridos, nós estamos aqui por vocês. É o sentido do nosso sacerdócio.
há uma igreja que está nascendo. Há uma igreja que hoje sabe mais do que nunca que não há sacramentos pela internet. Há uma igreja que está nascendo com sede e com fome e com saudades da igreja, do templo, da casa do Senhor. Quando lhe for permitido, e eu espero que isso seja em questão de dias, não deixe de se cuidar e de valorizar cada vez mais a Santa Missa. Os sacramentos que nós recebemos, a confissão, a Eucaristia, o batismo, o sacramento do matrimônio, todos estes só são possíveis presencialmente. Mas isso não está sendo possível agora. Mas quando nos for, não deixemos que a nossa fé presencial se transforme numa fé virtual. Se este for o seu propósito, com certeza, querido, o Senhor lhe dará um coração puro, um espírito decidido, e lhe dará a graça que deu aos gregos no Evangelho de hoje, de querer ver Jesus. E vê-lo significa fazer uma experiência e nunca mais o abandoná-lo.